Pessoal, nesse vídeo aqui então, o segundo vídeo da série, vou mostrar para vocês aqui uma planilha que eu deixei disponível já para vocês, como quitar sua dívida no ano que vem todinha, para você ver exatamente quando você vai quitar a dívida, em que mês essa dívida vai terminar, como você pode se planejar dentro de um orçamento e ver exatamente quanto falta para pagar a dívida, se você já pagou ou não e o mês exato, tá? Então eu vou te mostrar como usar aqui. Bom, criei uma planilha aqui e já coloquei aqui a simulação para o mês de janeiro. Coloquei que a pessoa tinha R$ 800 em conta, tem um salário de 3.000 e outros ganhos de 500, tá? Coloquei aqui então que o pagamento dela mensal, né? Tipo, os gastos mensais, quer dizer, quanto ela gasta com imobiliária, com aluguel, energia, internet, alimentação e transporte. São coisas que a gente gasta todo mês. Como você vai configurar as dívidas aqui? Você vai escrever aqui então o nome da dívida e aqui o valor da dívida, tá? Quanto você deve e tudo mais. Não mexa nessas outras duas aqui, porque essas duas são automáticas, tá? Então você vai colocar o nome da dívida aqui e o que você deve exatamente. Aí eu quero dar uma dica que é muito preciosa e são incontáveis pessoas que já me agradeceram em relação a isso aqui. Sempre frise, sempre priorize pagar pessoas, cara. Você está devendo sua mãe, seu sogro, sua cunhada, seu cunhado, colega de trabalho, amigo. Meu, pague essa pessoa primeiro. Você está endividado, para de se preocupar com seu crédito, com seu nome, para com essa imbecilidade. Pelo amor de Deus, pague suas dívidas. Gente, paz verdadeira mesmo é você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir à noite sem nenhuma dívida. Isso aí é paz mesmo. Não substitui essa paz, nada melhor que ela, sabe? Ter o seu nome limpo e crédito na praça, não substitui isso. É muito melhor você ter paz e dormir à noite sabendo que você está pagando quem você deve e um dia esta merda vai acabar, tá? Então priorize pagar pessoas. Então coloquei aqui uma dívida mãe, Nubank, Empréstimo, Itaú e Bradesco. Aqui nessa parte de dívidas aqui embaixo, você vai clicar e ele vai puxar o nome da dívida para você, tá? Tem que fazer isso. Não escreva aqui o nome da dívida, não escreva. Clica e puxa. Ah, Flávio, mas tem uma dívida que não está lá. Então coloca aqui, você está devendo, por exemplo, carro? Então coloca aqui, sei lá, 9.000, por exemplo, tá? Aí ele vai puxar, não vou colocar isso aqui não. Mas olha só, vou colocar então mãe, que é nossa prioridade, Nubank, vou colocar aqui então empréstimo bancário, vou colocar também aqui Itaú e vou colocar também aqui Bradesco, tá? Olha só o erro que acontece. Perceba o seguinte, gente, nesse mês de janeiro você vai colocar todo o dinheiro que você tem, quanto você tem no banco, o seu salário e seus ganhos. Só que o que acontece? Você não pode contar com todo esse dinheiro para pagar dívidas. Eu já coloquei para vocês também aqui, como eu já disse, os valores de fixos, simulados, né? Então, quanto a pessoa paga com aluguel ou financiamento, energia, água, telefone, alimentação e transporte. São coisas essenciais que você tem que pagar isso aqui primeiro antes de pagar dívidas, tá? Você tem que viver primeiro, logicamente. Só que perceba o seguinte, se eu tirar esses R$ 800, que é um dinheiro extra daquele mês, só me sobra 1.350 para pagar dívidas aqui. Só 1.350, tá? Então perceba o seguinte, eu vou pegar aqui esse dinheiro de alimentação e vou dizer que eu vou gastar R$ 500 todos os meses. É o máximo que eu vou gastar com alimentação, tá? É o máximo. E R$ 300 com transporte, tá? Não quero saber, não vai ser mais que isso não. Tá? Esse é meu budget, meu orçamento para transporte. Te vira, gasta só isso aí. Se um mês você gastar mais, você vem aqui, ajusta e saiba que vai lascar nas dívidas, né? Então, 1.350 é o que eu tenho para pagar dívidas. Então, eu vou configurar minhas dívidas para isso. Então, eu vou começar a pagar 350 para minha mãe todo mês. O Nubank vai ser 500. Deixa eu colocar aqueles 800 de volta aqui, mas já saiba, porque nós temos esse dinheiro. Mas saiba que isso aqui tem que ser 1.350, porque é o dinheiro que me sobrou depois de pagar despesas fixas essenciais. Então, vamos colocar aqui, então, 300... 200 e aqui 100. Opa, tá errado. Vamos colocar então 200 aqui e aqui 100, tá? 1.350 então
É assim que eu vou pagar minhas dívidas todo mês, tá? O que você vai fazer então? Você vai pegar esse dinheiro aqui, ó, essa conta aqui, copia tudo, clica no botão inferior direito e arrasta até o final do ano, tá? Beleza, todos os meses então vai sobrar esses R$ 800 aqui, certo? Olha só uma coisa. Você vai ver então que eu configurei aqui com 13º, com tudo que eu vou receber no ano, tá? Isso aqui é simulado, gente, tá? Não se preocupe com isso. O que aconteceu então? Eu vi que puxando essa mesma dívida o ano inteiro, aqui nessa planilha ela te mostra quanto você tem que pagar ainda. E eu vi que eu paguei 3 dívidas já, tá? Por exemplo, vamos começar pela mãe, R$ 1.200 a mais. Então eu descobri que eu vou pagar minha mãe antes do final do ano. Como é que eu descobri isso? Porque está aqui, ó, menos 1.200, quer dizer que eu paguei 1.200 a mais. Ó. Eu devia 3.000 a ela e paguei 4.200. Então eu venho aqui na planilha e tiro 1.200. Então vou colocar aqui 700. Vamos tirar até aqui e ver. Então eu tirei até o mês de setembro e fiquei devendo 200. Então beleza. Então aqui, ó, em setembro, já que eu fiquei devendo 200, em setembro eu coloco 200, tá? Então quer dizer que aqui nesse mês de setembro eu vou quitar a dívida mãe. Então eu venho aqui, coloco azul, negrito e itálico para mostrar que eu quitei aqui. Muito bem, então aqui agora também no Nubank está 300 a mais. Era 5.700, eu paguei 6.000. Então eu venho aqui no Nubank, ó, que é o segundo, e tiro R$ 300. Então eu vou colocar aqui 200, quer dizer que no final do ano eu terei pago minha última parcela de 200. Ótimo. Aí eu venho aqui também em Itaú e percebo que eu paguei 510 a mais. Era 1.890, eu paguei 2.400. Quer dizer, não é que eu paguei, eu planejei a mais, né? Então esse aqui é o Itaú. O Itaú é o penúltimo, 510. Esse aqui, ó. Então eu vou tirar essa e vou tirar essa. Já foi 400, aqui foi 500, 600. Então aqui nessa última parcela dele eu paguei apenas 90 e eu quitei, ó. Ó, Itaú está quitado. Então aqui eu copio essa formatação aqui para dizer que eu quitei ali o Itaú, tá bom? Aí olha só. Agora aqui vem elas. O empréstimo bancário faltou 100 para pagar. O que você teria feito? Perceba o seguinte, ó. Eu tenho um orçamento para pagar 1.350 de dívida, né? Olha só, faltou 100 para pagar aqui o empréstimo bancário. Então, nesse caso aqui, já no mês de setembro, eu posso colocar R$ 100 o empréstimo bancário. Que esse aqui R$ 100 a mais, ó, 300, tá? Beleza. Então, com esses 300 aqui, eu já teria pago. Já teria quitado tudo ali. Tá? Então, calma aí, a gente vai adiantar mais essas dívidas ainda. Mas eu quero que você perceba que a gente está zerando aqui as coisas. Então, no Bradesco também, que é o último, eu poderia, aqui nesse caso, ó, já pagar também, já aqui quitar ele. Então, eu posso gastar 1.350 e aqui em setembro eu gastei 1.300 apenas. Então, eu posso colocar 134 aqui. 134 já teria pago ali. Né? Quitei tudo, todas as minhas dívidas ali. Mas perceba o seguinte, gente. Lembre-se que eu falei para você que nós temos sempre R$ 1.350 para pagar dívida. Né? Eu quero que você preste atenção aqui agora, porque você vai ver exatamente quando você vai quitar as dívidas. 1.350, não é isso? Então quer dizer que aqui, em outubro, eu poderia ter adiantado mais minhas dívidas ainda. Tá? Então eu posso adiantar mais aqui. Então eu poderia, por exemplo, ter pago aqui R$ 700, ó. R$ 700. Beleza. Aí faltou ainda uns R$ 200, né? Então eu posso pagar aqui uns 400 ainda? Posso. E aqui, posso pagar mais 200? Posso. Não posso. Posso pagar 1.170, 160. Então aqui, com isso, feito esse ajuste aqui, você vai ver que aqui vai ficar negativo de novo. Quer dizer que a gente pagou a mais ainda. Por quê? Porque eu paguei mais dívidas aqui em outubro, tá? Espero que você esteja entendendo isso. E com isso, eu teria terminado de pagar muito antes.
Então, por exemplo, ó, eu posso tirar esse último pagamento aqui do Nubank de dezembro, ó, Nubank quitou, e aqui também esse último aqui do empréstimo bancário, e aqui também eu poderia ter pago só R$40. É isso? Não, eu poderia colocar esse 140 aqui. Então, em novembro, como vocês podem ver, nós quitamos todas as dívidas. Tá? Eu posso pegar esse azulzinho aqui, copiar e colocar aqui. Ó. Em novembro, você teria pago todas as suas dívidas. Tá aqui, ó. Total pago, exatamente isso. Então, o que eu fiz? Eu planejei exatamente, né? Pagando isso por mês, quando eu vou pagar? Tá ali. E você viu que eu me comprometi pagando somente aquilo que sobraria naturalmente do meu salário. Eu não coloquei o dinheiro a mais. Você pode ver que sobrou R$1.800 aqui, R$800 aqui, R$800 aqui. Então, esses R$800 se manteve. Flávio, então eu poderia ter pego esses R$800 lá no final e quitado minhas dívidas? Poderia sim. Mas serviu até, esse dinheiro ficou até para uma eventual emergência. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essas dívidas aqui, mas olha só como isso aqui é inteligente. Pô, Flávio, sempre sobrou esses R$800, poderia ter pago a dívida antes, como eu acabei de falar. Mas não, gente, isso aqui serviria para esse tipo de coisa. Por exemplo, a nossa vida não é linear, você não vai ser bonitinho assim todos os meses, vai acontecer merda, infelizmente. Então, pode ser que apareça aqui, por exemplo, ó, medicação, ó, remédio. Beleza, remédio, né? Então, tive que pagar uns R$77 de remédio aqui, tá vendo? Não ficou no vermelho. Poxa, nesse mês aqui, ó, em março, eu gastei R$700 com alimentação. Ó, tá vendo? Esse mês aqui de maio, por exemplo, eu gastei R$500 de transporte. Eu tive que fazer lazer. Tive que ter lazer, um pouquinho de lazer. Essa planilha está muito maldosa. Em junho, por exemplo, em maio aqui, em maio, R$100, tá? Ó, tá diminuindo a grana aqui, gente, tá diminuindo. Tá vendo? Então, esse tipo de coisa acontece. Então, pode ser que essas pequenas emergências sejam muito mais do que R$800. Então, mantendo essa grana aí guardadinha, você consegue ir pagando coisinhas que aparecem e ir quitando dívidas. O legal é que fazendo isso, ó, nessa simulação, nessa situação, com o 13º foi salvo aqui. Pode ver que temos, em vez de 3 mil de salário, temos 6 mil e ele foi totalmente salvo. E você vai perceber que você vai ter pago aí, deixa eu fazer essa soma aqui, igual soma nessa simulação, né? Colocar aqui R$14 mil em dívida. Olha que absurdo, cara, R$14 mil. Então, gente, isso aqui é bem real sim, tá? Porque eu sei que você pensou aí, pô, Flávio, ninguém tem a vida linear assim, vou pagar isso mês. Não, ninguém tem mesmo. Nós deixamos um orçamento ali esperando para comprar uma medicação, um transporte, um carro que queimou, um chuveiro que queimou, quebrou isso, quebrou aquilo, você vai colocando sem prejudicar o pagamento de dívidas. E é basicamente isso, tá? É isso que eu quero que você faça em 2024, cara. Se mantém um ano é muito longo. Muita coisa acontece no ano, mas se mantenha firme. Saia das dívidas, tá? No terceiro vídeo que eu vou fazer aqui, eu quero falar sobre o pós-pagamento de dívidas. Quanto você tem que guardar para reserva de emergência, quanto deve ser sua reserva de emergência, onde colocar a reserva de emergência, e depois a gente falar sobre investimento, sobre tranquilidade, sobre realização de sonhos. Então é como eu sempre falo, é sair do buraco, né? E esses passos aqui são a escada para sair. Então o primeiro passo da escada é se organizar para pagar dívidas. O segundo degrau, então, é basicamente você guardar grana para fundo de emergência. Sem fundo de emergência, você não consegue prosperar, não adianta, isso não existe. Sempre vai ter problema na sua vida. O homem mais rico do mundo tem problema. Nós que somos meros mortais, pobres, temos problemas. Então não tem como. Fundo de emergência. Fundo de emergência montado, o colchãozinho ali te segurando.
vamos investir. Onde nós vamos investir? Vou falar para vocês também sobre renda fixa, renda variável, como diversificar. Então, vão ser aí uns 5, 6 vídeos planejando 2024. Nessa mesma planilha, ela vai evoluir e vocês vão ver, tá? Fui, tchau!